Eu sempre sonhei com esse momento, eu sempre quis determinada coisa. E agora, essa coisa chegando até mim parece que tem um sabor de cabo de guarda-chuva, sabe? Uma vitória meio sem graça. Quantas vezes você já se sentiu não merecedor de algo que você sempre quis? Ou quando você chegou em alguma conquista na sua vida, você olhou pra trás e pensou: putz, achei que eu ia ficar mais feliz com isso. Achei que essa conquista ou esse lugar da minha vida me traria mais felicidade. E eu vim trazer aqui, dividir um relato meu e também os porquês, talvez, por trás desse sentimento de culpa, de não merecimento, aquele lugar, talvez, aquela sensação de que aquilo ali não te pertenceria. Recentemente eu fiz uma compra exorbitante. Assim, fora do comum pra mim e fora do patamar que eu sonharia ou jamais cogitaria na minha vida. E esse sonho, essa conquista pra mim foi... Cara, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito por mim na minha vida. Que foi investimento no meu sonho. No que somente eu poderia saber o quanto aquilo ali valeria pra mim. Por mais que aos olhos dos outros aquilo ali não tivesse aquele valor, pra mim aquele investimento era significativo demais. Muito. E quando esse acontecimento surgiu, eu esperava que eu tivesse uma sensação melhor, sabe? Óbvio que tem a questão de quando você almeja muito uma coisa e você compra, você cai na realidade e vê que aquilo ali não era. Quando eu chegar em determinado lugar, aquilo ali vai me saciar. Porque esse vazio que existe dentro da gente nunca vai ser completo, né? Então a gente sempre vai ter aquela sensação de tá faltando algo, de precisar alcançar alguma coisa. Eu já abordei nesse canal vários vídeos sobre isso e o porquê disso. Só que nessa questão em específico, o que eu percebi não era necessariamente que eu precisaria alcançar algo maior ou que aquilo ali não ia me completar. Não foi bem isso. Na verdade, foi a sensação de que aquilo que eu estava fazendo fosse egoísta demais. Porque eu estava fazendo apenas por mim. E não pensei no outro naquele momento, sabe? E eu pensei, putz, eu sempre sonhei com esse momento, eu sempre quis determinada coisa. E agora essa coisa chegando até mim parece que tem um sabor de cabo de guarda-chuva, sabe? Uma vitória meio sem graça. Uma coisa assim que parece... A sensação foi essa. Eu não quero me sentir tão feliz com isso porque eu não estou trazendo as outras pessoas felizes junto comigo, sabe? As pessoas do meu lado, as pessoas que são próximas a mim. As pessoas que de fato importam pra mim. Minha família, meu cônjuge, enfim. Quando eu me deparei com isso, eu pensei, da onde que vem esse sentimento, sabe? Essa sensação de que eu não mereço isso. Que é uma culpa de estar trazendo uma felicidade pra mim mesma e que eu não deveria porque eu ainda não trouxe essa felicidade para as outras pessoas ao meu redor. E assim, isso eu carrego a minha vida inteira. Então é um vídeo bem sensível pra mim, porque se eu for parar pra pensar, desde quando eu sou pequena, eu sempre fiz as coisas e eu acho que muita gente vai se identificar com isso, que a gente sempre faz as coisas pensando em ajudar aquelas pessoas que te colocaram naquele lugar, por exemplo. Quando eu fiz a minha faculdade, foi pensando exclusivamente, óbvio que é uma faculdade que eu gosto e que, graças à minha família, eu tive a oportunidade de fazer. Mas, quando eu a concluísse, a sensação era de dever cumprido, mas de dever com aquelas pessoas. Essa sensação de estar sempre em dívida com essas pessoas e tirar elas de onde elas estão, sabe? Essa sensação de não completude, ela se vê muito de quão limitada a nossa infância, de quão limitado a gente viveu o decorrer da nossa vida. Porque assim, eu vim de uma família, eu vim de um lugar onde a gente não tinha tudo disponível que a gente quisesse. Nunca nos faltou nada em relação à comida, em relação a, enfim, coisas necessárias. Por exemplo, eu acredito que a minha mãe carrega muito isso com ela. É que ela, por exemplo, compra uma blusa pra ela não se sente contente se ela não compra essa blusa pra mim também. Não a mesma, mas assim, se ela está levando uma blusa pra casa, ela se sente no dever, a culpa que ela carrega de que ela precisa levar pra essas pessoas queridas dela também, porque ela não pode se dar o luxo de ter aquilo só pra ela. Ou comprei uma viagem pro exterior e vou fazer essa viagem e não tô levando ninguém na minha família.
A sensação de que você deveria estar levando essas pessoas com você, conhecer os lugares que você vai conhecer, sabe? Esse peso é a herança, tipo, invisível que a gente carrega a vida inteira. Até aquelas pessoas saírem do lugar de onde elas estão. Então eu vejo o exemplo de muita gente que cresce na vida e ela precisa levar essas pessoas junto com ela, porque senão ela não se sente bem onde ela está. Ela não se sente completa, ela pode ter uma casa linda, mas ela não está contente e feliz com essa casa perfeita dela, porque as pessoas que ela ama não estão tendo a mesma condição que ela. E é essa sensação que eu acredito que a maioria dos brasileiros carregam, de sempre conquistar e trazer as pessoas juntos. A verdade é que a gente carrega isso o tempo todo. E eu me senti muito mal no momento que eu consegui conquistar o que eu queria. A sensação é como se a gente sempre estivesse devendo. A pessoa que ela sai da periferia, começa um trabalho diferente, consegue ascender socialmente, ela quer que todas essas pessoas venham com ela, porque senão ela não vai se sentir bem onde ela tá. Nunca, nunca. A gente traz esse peso de ética comunitária, o que não é feio, é uma coisa muito bonita. A gente foi ensinado a dividir. Desde uma roupa que você compre até um calçado que você tenha para dividir com seu irmão. Quando a gente nunca pode simplesmente descansar tendo aquilo que a gente tem. A gente sempre carrega essa dor, essa culpa, essa falta de trazer essas pessoas junto com você. Ou quando você vai num restaurante e investe em você mesmo, e na hora que você tá pedindo o prato, você começa a analisar os valores e fica pensando quantas compras de mercado aquilo ali daria para casa. Você não aproveita de fato as coisas e descansa nelas. Você sente sempre que você deveria estar fazendo algo para dividir com essas pessoas que estão junto com você. Na hora que aquele sonho meu se materializou na minha frente, eu falei, tá, eu cheguei aqui. Eu não posso expor essa minha alegria para as pessoas com essa conquista, porque eu vou me sentir em mais dívida ainda do que eu já tô, sabe? E que na verdade é uma bobeira. Óbvio que a gente tem que saber o que e para quem contar as coisas. Não é que a gente pode abrir isso para todo mundo e celebrar as nossas vitórias para todo mundo, porque não é todo mundo que tem o mesmo olhar para você. Você tem que, ter o senso das pessoas que te querem bem e vão estar contentes com as suas vitórias. Mas se até aquelas pessoas que você confia e que você tem essa visão de que te querem bem, você tem esse receio, quando você vai reconhecer a si mesmo como uma pessoa que merece também algo? Porque não se trata da gente esquecer dos outros e colocar eles numa caixa de esquecimento. Como se eles, ok, cheguei nesse patamar e agora eu não preciso lembrar de mais ninguém. Ou seja, subiu pra cabeça, sabe? Mas lembrar que você também é parte da equação da história. Que a vida também pertence a você. Que a sua conquista ela não é menor porque não pode ser compreendida por todo mundo à sua volta. Sartre dizia que somos condenados à liberdade. Mas as pessoas que vieram de um início de vida de escassez, talvez também esteja condenado a sentimentos de culpa. A vida já é dura demais para que a gente transforme cada conquista em uma dívida. Se você chegou até aqui é porque você lutou muito nela. Então se permita viver, celebrar cada conquista, mesmo que ela seja pequena. Mesmo que seja só você comemorando, mesmo que ninguém veja. Porque a vitória ela também pode ser silenciosa e ainda assim inteira. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, curte, comenta e comenta o que você achou nesse vídeo. Eu adoro as opiniões e sugestões de vídeo que vocês me dão, porque às vezes eu me disperso e perco algumas ideias, e aí quando vocês me sugerem, me ajuda bastante. Compartilha também se você gostou para as pessoas que você conhece. No dia de hoje, dia 27 de setembro de 2025, nós já estamos em 143 inscritos e uma média de 300 e poucas visualizações por vídeo. Nos vemos no próximo! Beijo!